E aí, estudante, tudo bem? Professor Iagnel aqui de volta, trazendo mais conhecimento jurídico para você. E já estamos na nossa última aula do nosso segundo módulo. E agora nós iremos observar aquela exceção que ficou de tratar na aula anterior. Não é verdade? Tenho certeza que você está curioso ou curiosa e já quer logo aprender. Então, só recapitulando, você já aprendeu sobre o juízo de mérito, você observou que o juízo de mérito está atrelado ao quê? Aos fundamentos recursais, e você aprendeu também lá no princípio da dialeticidade que os fundamentos recursais nada mais é do que a causa de pedir e os pedidos. Eu demonstrei para você que a causa de pedir temos o erro improcedendo, que é o erro de procedimento, e o erro injudicando, que é o erro de julgamento, tá? E você aprendeu os tipos de erro improcedendo e os tipos de erro injudicando. Posteriormente, nós pulamos para os pedidos. E quais são os pedidos que você deve fazer quando você estiver diante de um erro improcedendo, né? Eu expliquei para você, quando você estiver diante de um vício formal ou um vício de procedimento, e também os pedidos que você deve fazer num erro injudicando quando você estiver diante aí de um vício de julgamento, né? E aí, por fim, eu finalizei dizendo que existe aí uma exceção importante que você, profissional de advocacia, deve saber. E agora então a gente vai começar aqui a nossa aula, nossa 16ª aula, começando aí com essa exceção. Vamos lá! Primeiramente nós iremos recapitular o procedimento processual que vocês já estão careca de saber, não é verdade? Nós temos a petição inicial, após a petição inicial temos a conciliação, né? Após a conciliação começa a correr o prazo para o réu apresentar a defesa, caso esta seja infrutífera. Após apresentar a defesa, temos aí a fase de saneamento, que aqui não consta, né? Mas temos uma fase de saneamento em que o juiz vai verificar quais são as provas importantes que devem ser produzidas para o convencimento. E aí temos a fase instrutória e, por fim, a sentença. Tá bom? Então esse é o procedimento correto de um processo. Mas nós já sabemos que no processo civil, o processo ele também pode ter um procedimento totalmente diferente, né? Aí a gente tem as exceções dos artigos 332, 355 e 485 do Código de Processo Civil. E é exatamente nesses três artigos que nós iremos trabalhar agora para entender essa exceção. O primeiro deles aí é o 332, tá bom? O que vocês têm que lembrar do artigo 332? Vocês já aprenderam que se a parte, no momento de postular a sua inicial, ela infringir os requisitos do artigo 332, por óbvio o juiz vai julgar o quê? Improcedente o pedido do autor. Vamos fazer a leitura do 332? Então vamos lá. Artigo 332 do CPC. Tá? Já deixei para você na sua apostila, mas se você quiser abrir o vadimeco, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, se você fizer uma petição para o seu cliente e nessa petição conter qualquer dos pedidos que trate desse rol aqui, dos incisos, por óbvio o juiz vai julgar liminarmente. Vamos lá. Contrariar o quê? Enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. Então perceba, se você estiver diante aqui desses incisos, a sua petição, né, a petição do seu cliente, será julgada improcedente. E aí a gente tem o parágrafo 4º, que é importante também a leitura. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. Tá? Aqui está falando se caso você estiver diante aí dessa improcedência e você apelar. É exatamente agora que a gente entra na nossa exceção. Nós acabamos de perceber que aqui existe uma sentença. E pode ser que o juiz nessa sentença ele cometa esse erro injudicando.
Imagina que na sua peça você não tenha infringido nenhum desses incisos aqui, tá? Você não tenha contrariado enunciado de súmula do STF, você não tenha contrariado o acórdão do STF ou do STJ, e você também não tenha contrariado enunciado de súmula do TJ sobre direito local. Então o juiz ele comete o quê? Ele comete um vício de julgamento, né? Um erro injudicando. Então nesse caso, você está diante de uma apelação em que o seu pedido ele será o quê? A reforma da decisão judicial. Mas espera aí, cabe reforma nesse caso? Porque perceba que diferente do nosso procedimento comum, em que já houve todas as fases processuais, né? O devido processo legal, houve aqui a contestação, houve a oitiva do perito, a análise de provas documentais, ouviu as testemunhas. Aqui a gente não tem nada disso. Nós temos aí a postulação da petição inicial e posteriormente já uma sentença de improcedência liminar do pedido. E aí, no momento em que você efetua sua apelação, o réu, ele é citado, ele não é nem intimado. O réu, ele é citado, porque ele nem sabia desse processo. Ele é citado já para apresentar as contrarrazões da sua apelação. Então, perceba o seguinte, como que você vai pedir uma reforma para o tribunal, né? Então, tá aqui a sua peça recursal, aí ela é remetida para o Tribunal de Justiça. Como que você vai pedir uma reforma se não houve todos os trâmites processuais? Perceba, não tem nada ali a não ser a improcedência liminar do pedido por conta desses incisos. Não teve ali a versão do réu, não teve a valoração das provas, não ouviu o perito, não ouviu nada. Então, nesse caso aqui, você deve pedir o quê? A anulação. Então, perceba que você vai estar diante de um erro injudicando, porque o juiz ele utilizou mal o artigo 332, então houve um erro de julgamento, erro injudicando, e o seu pedido, ele será o quê? Ele será a anulação da decisão judicial, tá? Então vai anular, anulando essa decisão judicial, nós teremos aí o trâmite comum, que é o devido processo legal, né? A gente vai ter conciliação, contestação, fase instrutória para valorar as provas e ver aí quem tem razão dentro dos autos. Belezinha? Então perceba aí a primeira exceção. A outra também, que nós temos aí, trata do artigo 485. E aí nós temos uma pequena diferença, por quê? Porque no 485, nós somos remetidos ao quê? Ao artigo 337. Então, na hipótese do 485, nós temos a citação do réu, tá bom? E aí, nós sabemos que o réu ele deve alegar como preliminar de contestação tudo que for possível para que a petição inicial do autor ela não seja julgada procedente, né? Então, o réu, de acordo com o artigo 337, que vocês já aprenderam, ele alega lá, a título de exemplo, vou até pegar um exemplo aqui no 337, só para ficar mais claro aqui o nosso exemplo, tá bom? Ele alega que há coisa julgada, tá? Que essa petição inicial do autor já é coisa julgada, esse pedido dele já foi julgado em outro processo. Beleza? Então, nós temos aí o 337, inciso 7. Título de exemplo para vocês, tá? Coisa julgada. E aí a juíza, no momento em que ela analisa lá a contestação do réu, ela já de cara, já pega aquilo e fala, eu acredito que de fato isso aqui já é coisa julgada, já vou proferir a minha sentença sem resolução de mérito de acordo com o artigo 485. E agora eu vou procurar o inciso que bate com esse artigo 337, que é o inciso 5, tá bom? Então, a juíza vai lá no inciso 5, que trata da mesma coisa do artigo 337. Perceba, nós temos aí uma decisão judicial em que a juíza ela pegou o entendimento do 485 de acordo com a contestação do réu e ela proferiu a sua decisão. Agora imagine que não há coisa julgada, tá? Imagine o seguinte, você está representando o autor
E nessa matéria específica, não existe outro processo anterior que já definiu. Aí você percebe que a juíza ela cometeu um erro injudicando. Existe um erro aí de julgamento. A juíza não se atentou corretamente e ela proferiu aí esse erro injudicando. Nesse caso aqui atual, perceba que nós não temos aí a fase instrutória. A juíza já de cara no 485 já julgou improcedente sem resolver o mérito. Pois bem, você pode apelar. É uma sentença, você tem aí a possibilidade de apelar. E qual será o seu pedido? Reforma? Não tem como você pedir a reforma, por quê? Porque a gente não teve o devido procedimento, tá? Nesse caso, você vai pedir novamente a anulação da decisão judicial. Então, no 332, você pede a anulação e no 485, você também pede a anulação para que você consiga ter os procedimentos posteriores à contestação. Belezinha? Então perceba, nesse caso, você vai ter um erro injudicando e o seu pedido será o quê? A anulação da decisão judicial. Pois bem, não obstante, nós temos também a hipótese do artigo 355 do Código de Processo Civil, que trata do quê? Que trata da revelia, né? Do julgamento antecipado do mérito nos casos de revelia. Então, olha só, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando? Quando não houver necessidade de produção de outras provas e também quando o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no artigo 344. Eu acredito que o que se encaixa mais aqui vai ser o inciso primeiro, tá bom? Então, imagina que o juiz, na concepção dele, não tem mais o que produzir de provas ali, ele já está totalmente satisfeito, mas você falou, não, juiz, ó, eu tenho a prova documental, eu tenho a prova testemunhal, eu tenho a prova pericial, e o juiz fala, tá bom, ó, só documental que você apresentou para mim tá ótimo, eu não quero mais ouvir perito, eu não quero ouvir testemunha. Peraí, nesse caso, o juiz, ele tá o quê? Cerceando a sua defesa, né? O seu cliente, ele quer se defender, ele tá apresentando provas, juiz, eu tenho como me defender. Aí o juiz fala, não, eu não quero ouvir. Isso é cerceamento de defesa. Então, nesse caso, perceba o seguinte, o juiz, ele só valorou o que você colocou na inicial, né, e os documentos, e valorou a contestação e já proferiu a sua decisão. Então, ele não teve essa fase probatória, tá? Então, o juiz, no entendimento dele, pelo 355, ele falou, não, eu não vou ficar ouvindo perito e testemunha, não. E já profere a sua sentença. Nesse caso, você vai pedir para reformar para o tribunal? Claro que não. Faltou um procedimento no processo, né? Olha só o devido procedimento aqui, ó, as fases. Faltou esse procedimento aqui. Então, nesse caso, você vai novamente pedir a anulação da sentença para que esses autos retornem para o órgão de origem, né, que é o juiz ACO, ou seja, nas mãos deste juiz, para que ele produza as provas que você quer, tá? Para que ele não infrinja a sua defesa, tá? Ele está impedindo a sua defesa. Então, não impeça a minha defesa, juiz. Eu quero que o senhor ouça as testemunhas e ouça a versão do perito. Belezinha? Então, a gente encerra aqui essa exceção e agora a gente vai pular para o esclarecimento e integração da decisão judicial. Importante isso aqui, ó. Vamos lá. O que você tem que entender? Nós aprendemos lá nas primeiras aulinhas, né? Antes do princípio, lá na introdução, que nós temos 4 tipos de pedidos. E até agora a gente só viu 2. Nós vimos o que? A reforma e a anulação, não é verdade? E aí eu trouxe para vocês também sinônimos que outras doutrinas usam, né? Como do Marcos Vinicius Gonçalves e também de Humberto Teodoro Júnior. Mas o que importa é você entender aqui. Se você estiver usando aí o conceito de Marcos Vinicius Gonçalves, fica tranquilo. Aqui não muda, a explicação não muda. Eu estou usando o conceito de Daniel Amorim de Assunção. Então, anulação e reforma. Pois bem, nós também aprendemos que existem outros 2, que é a integração e o esclarecimento, tá? E até agora a gente não falou desses 2, né? Desses 2 pedidos que existem aí na fundamentação recursal. E nós iremos tratar deles agora. Olha só o que está escrito aqui, ó. Tradicionalmente, ou seja, a tradição
é que esse remédio recursal utiliza desses dois pedidos, que a gente ainda não tratou. Olha só. Tradicionalmente, os embargos de declaração. Então, qual que é o remédio recursal que utiliza desses pedidos? Os embargos de declaração, tá bom? Tem como causa de pedir e pedidos, ou seja, tem como fundamentação recursal a integração, vou até mudar a cor aqui para ficar mais visível. Então, a integração que ocorre quando? Ocorre nos casos de decisão omissa, tá? E também o esclarecimento. Olha só eu mudando a cor para você não se perder, tá? Nós temos aí também o esclarecimento, que você vai utilizar no caso de decisão obscura ou até contraditória. Beleza? Bom, vamos pegar só essa primeira parte para não ter muita informação e você se embananar, tá bom? Não lê o resto aí. Vamos entender essa primeira parte. Olha lá. Então, se o nosso magistrado ele proferir uma decisão omissa, professor, eu quero um exemplo. Quero um exemplo, professor. Beleza, vou te dar um exemplo aqui tranquilo. Olha lá. Você, como advogado do autor, você nos pedidos pede indenização por danos morais, tá? Então você quer indenização por danos morais. Você também pede indenização por danos materiais e também você pede lucro cessante, ok? Então perceba que você tem aí 3 pedidos na sua petição inicial. Olha lá, o juiz, no momento em que ele profere a decisão, ele diz lá no dispositivo que julga totalmente procedente o pedido do autor, que é o seu cliente, tá? Mas ele só condena o réu a pagar o quê? A indenização pelos danos morais, tá? Vou pintar aqui de amarelinho para você enxergar melhor. E também a indenização por danos materiais. E aí ele se omite no lucro cessante, tá? Então, peraí, o seu cliente teve prejuízo por conta do ato do réu, o seu cliente deixou de trabalhar, tá? Imagine que foi um acidente de trânsito aqui, depois o réu xingou o cara, e dano moral, e chamou ele de corno, enfim. Você atravessou aqui no sinal errado, seu corno chifrudo, e aí o seu cliente quer danos morais, né? Por ter difamado ele na frente de todo mundo, e danos materiais por ter se machucado, e o lucro cessante por ter ficado em casa ali durante um mês sem trabalhar. Mas o juiz não deu o lucro cessante. Então nós temos aí o quê? Uma omissão, tá? Se temos uma omissão, você vai pedir o quê? A integração através do quê? Dos embargos de declaração, que é o remédio recursal correto, para que o juiz, numa posterior decisão, né, desses embargos de declaração, ele conceda esse lucro cessante. Belezinha? O próximo exemplo aí é o esclarecimento, tá? Então imagina que o juiz, no momento em que ele profere a decisão, tá? Agora a gente vai para outro exemplo, ok? Só para você aprender de vez aí. Então imagina que o juiz, ao proferir a sua decisão, ele deixa ela meio obscura, tá? Você não consegue entender. Você fala, peraí, o juiz, eu ganhei ou não ganhei nessa decisão? Porque você tá falando difícil, tá falando, né? O juiz fala e não fala nada, né? Aquele famoso falou e não falou coisa nenhuma. E aí, você tem aí esse remédio dos embargos de declaração para pedir um esclarecimento. Juiz, por favor, me esclareça o que você disse aqui, porque para mim está omisso. Eu não estou entendendo o que o senhor quis dizer aqui. E também contraditório. Imagina que o juiz lá na fundamentação, ele vem dizendo, né? Nossa, o autor aqui ele demonstrou a prova X, demonstrou a prova Y, o réu não debateu, né? O réu não conseguiu debater. Lá no relatório, perdão, lá no relatório, ele vem falando porque o autor aqui demonstrou que de fato ele tem o direito
e o perito também demonstrou que o direito está com o autor, na perícia tal, em folhas tal, beleza. Vem na fundamentação, porque de acordo com o artigo tal, o autor tem razão, de acordo com outro artigo, o réu não tem razão. E aí, beleza, vem fundamentando assim, opa, meu cliente vai ganhar. Chega no dispositivo, o juiz vai e fala, julgo totalmente improcedente o pedido do autor. Peraí, juiz, como assim julga totalmente improcedente? Isso aí tá contraditório. O senhor vem no relatório dizendo que o meu cliente tá tudo ok, que tem razão. Vem na fundamentação dizendo a lei que defende o meu cliente. E aí o senhor vem no dispositivo e fala que vai julgar totalmente improcedente? Tá contraditório isso aí. Tá contraditório? Embargo de declaração pede o esclarecimento dessa decisão judicial. Peraí, juiz, esclarece isso aqui para nós, porque não tá batendo isso aqui, entendeu? Então, temos aí esse remédio recursal. E só a título de lembrança, né? Lembrar também é reviver. Os embargos de declaração, ele não é analisado no juízo ad quem. Ele é analisado no próprio órgão que proferiu a decisão judicial. Beleza? Bom, agora a gente já está apto a continuar aí a leitura. Vamos lá. A gente aprendeu que os embargos de declaração, você vai fazer o pedido de integração, esclarecimento, e que tradicionalmente esses pedidos, eles só se aplicam a esse remédio recursal, que é os embargos de declaração, tá? Tradicionalmente, essa é a regra. Agora a gente continua a leitura. Porém, essa é a regra, porém, é importante destacar que o Código de Processo Civil, ele estendeu essa possibilidade para o recurso de apelação. Recurso de apelação, tá? Então, grava bem isso aí. Então, nós temos a extensão dessa possibilidade de pedir a integração para o recurso de apelação, tá? Então, a apelação, além de você ter os pedidos de reforma e anulação, você também pode ter esses pedidos do embargo de declaração, tá bom? Essa é uma exceção dada por lei. De modo que, se demonstrado a omissão na decisão judicial em sede recursal, poderá os desembargadores integrar a decisão conforme predispõe o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3, tá? Então perceba o seguinte, você pode, demonstrando aqui em sede recursal, imagina que o juiz proferiu uma sentença lá, tá? Vamos voltar aqui para o exemplo, para ficar bem mais fácil a explicação, vamos lá. Utilizando o mesmo exemplo aqui de indenização de danos morais, materiais, né? O seu cliente pediu e o lucro cessante. Pois bem, aí o juiz proferiu totalmente procedente, mas só deu os danos morais e os danos materiais. Olha só, você está diante aí de uma omissão, né? Então houve uma omissão. E aí, você, ao invés de embargar de declaração, você tem a possibilidade de apelar, tá? Então você já de cara, já apela porque contra a sentença, de acordo com o artigo 1009, cabe apelação, e você já vai apelar para o Tribunal de Justiça. Beleza. Na sua peça de apelação, nas suas razões recursais, você já de cara vai dizer para os desembargadores, né? Você vai escrever dizendo para eles que houve uma omissão e que além da reforma da decisão, você quer a integração dessa omissão. Então imagina que o juiz, além da omissão, ele cometeu um erro ali, tá? Ele cometeu um erro grave. Ele utilizou um artigo que não deveria, beleza? E aí você já apela, por quê? Porque você não quer que futuramente o réu, ele entra com uma ação rescisória. Você quer a decisão intacta, a decisão totalmente correta, tá bom? E aí você já apela e fala, peraí, vamos corrigir isso aí, vamos reformar esse artigo que o juiz usou errado aqui. Beleza. Chegando lá, além da reforma, você diz o seguinte para o desembargador, ô desembargador, além da reforma, eu quero que você integre essa omissão, porque o juiz não proferiu uma decisão correta, pois ele se omitiu acerca do lucro cessante. E é isso que eu quero, tá? E os desembargadores,
eles irão fazer o quê? Irão no acórdão, além de reformar, integrar aí esse lucro cessante. Tá vendo como é fácil de entender? Então perceba que o juízo de mérito é o momento em que haverá a análise da causa de pedir, erro em procedendo e erro em judicando, e do pedido que deve ser atrelado a cada causa de pedir, tá? Você não pode, num erro em procedendo, pedir a reforma da decisão, tá? Mas cabe exceções no erro em judicando que você aprendeu no slide anterior comigo, tá bom? Então, você já aprendeu tudo que deveria, tá? Aqui nesse segundo módulo, para se tornar um profissional ou uma profissional de sucesso. E agora você está preparado ou preparada para mergulhar comigo no quê? Nos recursos em espécie, tá bom? Então agora no próximo módulo, nosso terceiro módulo, você vai aprender os recursos em espécie, o que é apelação, o que é agravo de instrumento. Óbvio que vocês já sabem, né? Toda a base principal do conhecimento. Agora você vai mergulhar nos detalhes de cada um desses recursos. Belezinha? Então, na próxima aula, no próximo módulo, eu já vou começar explicando o que é recurso adesivo para você. E aí a gente vai começar a apelação, agravo de instrumento e todos os recursos do artigo 994. Te espero lá, hein? Aquele abraço e vamos que vamos aprender! Tchau!